Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo de número 5. Primeira carta de João, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 5 e vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a glória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta noite, o agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, ó Deus, de todo mal e de todo perigo. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pela Tua bondade para com cada um de nós. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que continue nos guardando, nos protegendo, nos abençoando nesses momentos de dias difíceis que ainda teremos que enfrentar pela frente. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça para que possamos compreender a Tua palavra. E que a Tua palavra traga consolo, esperança, que a Tua palavra nos renove na fé, nas convicções, ó Pai, da nossa vida cristã. Alimenta, ó Deus, cada um de nós. Ó Pai, renova cada um de nós. Esteja nos curando, ó Deus, espiritualmente, nos curando, ó Deus, fisicamente, nos curando, ó Pai, no estado emocional e também psicológico. Nos conceda, ó Deus, a Tua graça nesta noite. Nós assim Te suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como você deve ter prestado atenção na leitura do texto, a ênfase de João nesse texto é exatamente sobre o nascer de novo, o novo nascimento. Embora há um títulozinho aí em negrito falando da fé que vence o mundo, mas a fé que vence o mundo é aquela fé que é fruto daquele que nasceu de novo. Então, João traz para nós que o nascer de novo, o novo nascimento, é o essencial daquele que se relaciona com Deus. Ninguém, é como se João estivesse dizendo para mim e para você, ninguém pode se relacionar com Deus, a não ser que ele tenha nascido de novo, que ele tenha sido gerado pelo próprio Deus, não é? E nós pensamos aqui, qualidades que só uma pessoa nascida de Deus possui. Existem algumas coisas, algumas verdades, algumas características, algumas virtudes que somente uma pessoa nascida de Deus ela possui. Contudo, João levanta aqui algumas questões para a gente avaliar a própria vida, avaliar os nossos pensamentos, a nossa própria conduta, a nossa própria postura, a nossa ética. Ele diz assim, olha, se uma pessoa é verdadeiramente nascida de Deus, haverá sinais de vida nesta pessoa. Ele está dizendo assim, é impossível que alguém que tenha nascido de novo, que tenha sido gerado por Deus,
e nós não conseguimos contemplar sinais dessa nova vida nesta pessoa. Não tem como. Se você é alguém nascido de Deus verdadeiramente, nós conseguimos olhar para a sua vida e ver sinais, ver essas características, ver essas virtudes das quais João menciona aqui, que é sinal visível, evidente daquele que nasceu de novo. E se esses sinais não são visíveis na sua vida, há uma grande interrogação, há uma incerteza, há uma insegurança muito grande na sua fé e na sua vida. Se as pessoas não conseguem olhar para mim e para você e perceber e contemplar esses sinais visíveis do novo nascimento, há um grande questionamento na nossa vida, há uma grande interrogação. A nossa segurança de vida eterna é vã, ela não é verdadeira, e aí a gente precisa pensar sobre isto. Todas essas qualidades, elas resultam desse novo nascimento, dessa obra regeneradora que Deus faz na vida do pecador. John Stott diz o seguinte, olha, o verdadeiro elo entre essas virtudes, entre essas qualidades, é o novo nascimento. Fé, amor e obediência resultam desse novo nascimento. O elo que está vinculando fé, amor e obediência é exatamente o resultado, né? É a expressão, é a manifestação na vida de alguém que nasceu de novo. Ninguém pode crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ninguém pode amar a Deus e amar o próximo, ninguém pode obedecer os mandamentos de Deus se ele não tiver nascido de novo, se ele não for alguém onde Deus trabalhou e promoveu esse novo nascimento na vida dele. Então, João nos ensina aqui sobre essas qualidades que somente uma pessoa nascida de novo possui. E se você não possui essas qualidades, a sua vida eterna é questionável. O seu relacionamento com Deus, ele é questionável. Ele não é seguro, ele não é estável. Então vamos ver esses pontos aqui, ou essas qualidades. A primeira qualidade seria a vida cristã, que resulta, desse novo nascimento. Ninguém pode ter vida cristã se ele não nasceu de novo, não é? Segundo, a fé salvadora, ou seja, aquela fé que te leva a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e esse amor abnegado, que você ama a Deus exatamente como Ele te amou, e você ama o próximo, também é resultado desse novo nascimento. Se você não tem essa fé genuína e esse amor genuíno, isso implica que você não experimentou o novo nascimento, você ainda não é uma nova criatura. E terceiro, a qualidade aqui seria obediência aos mandamentos de Deus. Nenhum de nós, irmãos, é capaz de obedecer os mandamentos de Deus por si só. Ou nós nascemos de novo, somos nascidos de Deus para que obedeçamos os seus mandamentos, ou nós não nascemos de novo. Ninguém pode. E a verdade é, se você não obedece os mandamentos de Deus, João diz assim, você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você caminha para o inferno. Vamos olhar então para essas qualidades. A primeira delas é a vida cristã, que resulta desse nascer de novo. O primeiro versículo e o versículo 4 dizem assim, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O fato de crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então ele diz assim, a vida cristã, esse novo nascimento aqui, deve ser o ponto de partida do nosso relacionamento com Deus. Como que alguém pode dizer que tem Deus, que se relaciona com Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus, se ele não experimentou o novo nascimento? João está dizendo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. João não está dizendo assim,
porque você crê em Jesus, porque você aceita Jesus, porque você recebe Jesus, você experimenta um novo nascimento. Não, o que ele está dizendo é, o novo nascimento é a base, é o fundamento. O novo nascimento é a razão pela qual você pode crer em Jesus, crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Se você não é nascido de novo, você não pode crer nesse Jesus. Alguns comentaristas dizem assim, olha, você pode ir à igreja a vida toda, você pode ser religioso, você pode ser moralmente correto, mas você não chegará ao céu. Se você não experimentou esse novo nascimento, se você não é obra, fruto da obra regeneradora de Deus, ele está dizendo, por mais religioso que nós sejamos, por mais que nós cumpramos regras e mais regras e moralmente nós sejamos corretos, ele vai dizer isso para Nicodemos em João capítulo 3. Ele diz assim, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus, você não entrará no reino de Deus. Então, essa vida cristã, ela resulta desse novo nascimento. João nos ensina com isso, irmãos, que não podemos alcançar essa vida, esse novo nascimento pelo nosso próprio esforço. Não tem como nós promovermos o nosso novo nascimento. Assim como a Júlia ou outra criança qualquer não promoveu o seu próprio nascimento. Então ele vai dizer para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E a pergunta dele, Senhor, como eu posso voltar ao ventre materno? João nos ensina aqui, irmãos, que esse novo nascimento é tão somente exclusividade de Deus e do poder dele. Ele toma a iniciativa, ele vem até nós, ele opera esse novo nascimento para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós vimos isso claramente nos textos da nossa liturgia. O primeiro texto do Vale de Ossos Secos diz assim, prega a palavra, Senhor, mas só tem ossos secos. E ele diz, prega a minha palavra. Prega a minha palavra. E lá no capítulo 36 ele diz assim, e eu mesmo vou aspergir água pura sobre vós, e eu mesmo vou tirar o vosso coração de pedra, e eu mesmo darei um coração de carne, e eu colocarei o meu espírito, e eu colocarei os meus mandamentos, e eu vou fazer com que vocês me obedeçam. Então a vida eterna, ela resulta, ou a vida cristã, ela resulta desse novo nascimento. E se você não tem vida cristã, se você não se relaciona com Deus, e se você não anda com Deus com intimidade, com alguém que conhece a Deus e que teme a Deus, é evidência de que você não experimentou esse novo nascimento. Nós já temos citado esses dois textos aqui de forma consecutiva para entender a iniciativa de Deus em promover esse novo nascimento, em nos promover a vida cristã. Um deles é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz lá, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. Nós falamos isso hoje na escola dominical. Assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele também nos ressuscitará no último dia, mas Ele já nos ressuscitou espiritualmente. Nós encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É o texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Vida cristã só é possível se Deus tiver promovido ou manifestado e feito a regeneração da sua vida. Se Deus tiver promovido um novo nascimento, a sua regeneração, te recriado pelo poder da palavra. Então, irmãos, essa é uma das qualidades que só uma pessoa nascida de Deus pode dizer, eu sou um cristão. Qualquer pessoa que diga que é cristã e que não tenha experimentado o novo nascimento, ela é mentirosa. Porque vida cristã resulta do novo nascimento. E a Bíblia ensina que a razão pela qual nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é porque Deus nos ressuscitou pelo poder da sua palavra. Enquanto a palavra de Deus não entrar no seu coração,
e promover um novo nascimento na sua vida, para que você consiga crer quem é Jesus Cristo, você não pode dizer que é um cristão. Portanto, irmãos, o novo nascimento, ele é extremamente essencial e primordial para uma vida cristã, para se relacionar com Deus, para andar com Deus. Segunda qualidade, a fé salvadora e esse amor bíblico, não é? Que de fato resulta também do novo nascimento. Como que nós podemos crer se não nascemos de novo? Como alguém pode crer se ainda se encontra morto em seus delitos e pecados? Ele não pode crer, assim como ele também não pode amar. Ele não pode expressar amor, porque Deus é amor, e quem não tem Deus não pode amar de uma forma bíblica, de uma forma cristã. Então vejam bem, quanto à fé é o resultado e não a causa do nascer de novo. Vejam bem, ele diz assim, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Então, não é essa fé, né? A fé, na verdade, ela resulta desse novo nascimento. As pessoas pregam por aí, dizem por aí, que o homem tem a capacidade, a habilidade de simplesmente olhar para Deus e dizer assim, eu quero acreditar em Deus. Eu tenho fé em Jesus. Você pega os religiosos, né, o católico em si, e você pergunta a ele se ele crê em Jesus. Ele diz que crê. Contudo, ele não experimentou o novo nascimento. E João vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Então, essa fé salvadora, a fé que resgata o homem do pecado, a fé que traz vida eterna, a fé que traz uma relação com Deus, a fé que nos livra do pecado, somente é fruto de um novo nascimento. Por quê? Uma pessoa que nasceu de Deus, ela continua manifestando essa fé contínua, tanto no presente como no passado. Esse verbo crer aqui, ele tem aqui o seu tempo verbal no perfeito, ou seja, ele é um ato completo de Deus, uma obra conclusiva de Deus, que no passado Deus operou em nós, no novo nascimento, no momento em que Ele abriu a sua mente com a pregação da palavra, no momento em que Ele fez você compreender o Evangelho, que Ele colocou a fé dele no seu coração, Ele fez uma obra conclusiva, e você continua crendo que Jesus é o Cristo, como no passado, como no presente e no futuro. Você jamais deixará de crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não dá para parar no meio do caminho. Alguém que nasceu de novo, ele não morre mais espiritualmente. Aquele que foi nascido de Deus, ele não perde salvação. Aquele que é nascido de Deus, ele não precisa praticar boas obras para ser salvo. Ele pratica boas obras porque ele já foi salvo. E ele continua crendo e ele continuará crendo até que Cristo volte. Então a fé, ela resulta desse novo nascimento, ou do nascer de novo em Cristo Jesus. Observem que essa fé salvadora, ela não tem poder em si mesmo. Não é a fé que é a nossa força, não é a fé que nos liberta, não é a fé que nos regenera, não é a fé que nos diz que somos perdoados. Mas a fé, ela tem um objetivo, ela tem um objeto que é o nosso objetivo racional. Há uma pessoa para onde a fé aponta, há uma obra redentora para onde a fé aponta, que é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos olhar aí o versículo 1 e o versículo 5. Diz assim, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Não é meramente a fé, mas para onde a fé aponta. Qual é o objeto dessa fé? Ele está dizendo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Agora olhe para o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então vejam as realidades teológicas, os fundamentos da nossa fé. Nós cremos que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o prometido, aquele que veio como cumprimento da profecia de Deus, da promessa de Deus, que haveria de morrer, que haveria de nos resgatar do pecado.
Ele é o próprio Filho de Deus, Jesus. Então você crê que Jesus é o Cristo, você crê que Jesus é o Filho de Deus, e é essa fé nesse objeto, nessa obra redentora, na pessoa dele. Ele não é meramente um ser que é existente na terra, ele é aquele Jesus histórico, ele é o Jesus de Nazaré, ele é a Trindade, ele faz parte da Trindade, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Verbo encarnado, ele é o Deus que se fez homem. Isso é compreender e crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E ele diz assim, essa fé tem um objeto a ser crido. Então não é a fé em si mesmo que tem virtude, que tem poder, mas em que nós cremos. Qual é a obra redentora? Qual é o sacrifício no qual nós cremos? Quem é esse ser que nós cremos nele? Quem é esse Jesus que nós o confessamos como Senhor e Salvador? Ele é ungido, o Messias de Deus, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele é o Deus homem que veio habitar entre nós. E essa fé, ela tem uma finalidade. João apresenta aí no versículo 4 e versículo 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Observem, a fé tem uma finalidade, vencer o mundo. Mas ele está dizendo assim, como que nós vencemos o mundo? Pela fé. Mas no quê? Observe o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E ele conclui, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que fé é essa que você tem? A fé, a convicção de que eu sou nascido de novo. Aquele que é nascido de novo vence o mundo. E o que é que vence o mundo? A fé. Que fé é essa? A fé é que nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Vejam, nós descansamos numa herança da vitória de Cristo. Paulo vai dizer em Romanos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus triunfou sobre a morte, Jesus tragou a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ele destruiu principados e potestades na cruz, ele colocou todos em desprezo na cruz. Colossenses 2, de 13 a 15. Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, ele pagou cada um dos nossos pecados, e ele foi triunfar sobre principados e potestades. Então ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Porque o que é que vence o mundo? Essa fé, a fé de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por que nós cremos? Porque somos nascidos de novo, somos obras da primazia de Deus. Deus nos criou e recriou em Cristo Jesus para vencer todas as coisas, para a glória dele. Então, a ênfase não está na fé simplesmente, mas no objeto da fé. Jesus é o Cristo. Aqueles que nascem de Deus devem vencer o mundo de maneira consistente, de maneira progressiva. Irmãos, essa vitória é vencer as tentações do mundo, é vencer a obra da carne, é vencer o pecado, é vencer esse mundo mau, hostil, as ciladas de Satanás. Nós vamos vencendo, nós vamos triunfando à medida que nós vamos crendo e conhecendo Cristo de forma progressiva, de forma contínua. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu cresço, mais nós venceremos, mais nós triunfaremos e não cederemos às obras da carne. Mas ele fala também não só da fé, como essa qualidade, ele fala desse amor. O amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo também resulta desse novo nascimento. Atente aí para o primeiro versículo, 2 e 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. João está dizendo para nós assim, como é que nós sabemos que nascemos de novo? Ele diz assim, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o que gerou. Então você ama a Deus que gerou a Cristo? Ele está dizendo assim,
então você ama todo aquele que foi gerado por Ele, todo aquele que é filho de Deus. Se você ama a Deus, você também ama aquele que gerou os demais filhos. Ele diz assim, se nós amamos a Deus, nós temos que amar aqueles que são nascidos de Deus. Ele diz assim, olha, nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como que nós sabemos que nós amamos uns aos outros? Ele vai dizer assim, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ele diz assim, é impossível desassociar essas coisas. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo, e deixar de guardar os mandamentos de Deus. Não é possível você falar que ama a Deus e não ama o próximo. É impossível você falar que ama o próximo, mas não ama a Deus. É impossível você falar que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos. É impossível você falar que guarda os mandamentos e não ama o próximo e não ama a Deus. Ele diz, a única forma de nós conhecermos que amamos a Deus e que amamos o próximo é que nós guardamos os seus mandamentos. Ele diz assim, amar os filhos de Deus é visto em nós quando nós guardamos os seus mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós não estamos amando os filhos de Deus. O nosso motivo para amar os filhos de Deus deve ser o amor genuíno por Deus em obediência aos seus mandamentos. Como que nós vamos amar uns aos outros se nós não obedecemos os mandamentos de Deus? Ele assim, qual é a evidência que você ama a Deus de forma genuinamente? Ele, você ama o próximo em obediência aos seus mandamentos. A razão pela qual amamos o próximo não deve ser fatores naturais. Nós não deveríamos amar um ao outro, irmãos, porque as pessoas têm qualidades, porque elas são boas, porque elas não erram. Nós não deveríamos amar uns aos outros por esses fatores naturais. Vocês percebem que nós amamos pessoas que são de bons relacionamentos, pessoas com as quais nós temos muita facilidade de conviver, mas João fala de um amor completamente ao contrário. Ele fala assim, olha, a razão pela qual nós amamos o próximo e amamos uns aos outros é porque nós queremos agradar a Deus em obediência aos seus mandamentos. Como foi que Jesus resumiu os mandamentos? Você amará a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E você amará o seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo assim, nós deveríamos amar o próximo, porque nós obedecemos a Deus em cumprir os seus mandamentos. Ele enfatiza isso no versículo 2, olha, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. João nos ensina, irmãos, que qualquer coisa menos do que isso é evidência de que nós não nascemos de novo. Então, as qualidades de uma pessoa nascida de novo, ele tem vida cristã, ele tem uma fé que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é de fato, né, aquele ungido, prometido de Deus. Mas Ele é aquele também que ama em obediência aos mandamentos de Deus. E terceiro e último lugar, ele diz assim, obediência aos mandamentos de Deus resulta de novo nascimento. Versículo 2 e versículo 3 é muito claro nisso, né? Nisso conhecemos que amamos a Deus, ou que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. Preste atenção nisso. Versículo 3, olha, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nenhum de nós pode ter segurança em dizer que amamos a Deus se nós não estamos guardando os mandamentos. Nós já mencionamos isso, irmãos, e se você observar, por 3 vezes mandamentos aparece aqui, a expressão mandamentos. E João não está querendo dizer que nós precisamos viver num estado de perfeição. Não é isso que João está dizendo.
A virtude daquele ou a qualidade daquele que é nascido de Deus é que ele está em pleno desenvolvimento em obediência aos mandamentos de Deus. Ele está relutando consigo mesmo. Ele está abandonando os seus próprios desejos, ele está abandonando a sua própria carne, ele está mortificando os desejos carnais, ele está lutando contra o seu egoísmo, ele está derrubando o seu orgulho, a sua dureza de coração, a sua presunção, a sua arrogância, a sua autossuficiência, né? Aquele que acha que é o dono da verdade, ele está jogando tudo isso por terra dia após dia, no desejo de obedecer os mandamentos de Deus. Uma pessoa nascida de Deus, ela luta consigo mesmo, ela mortifica a si mesmo dia após dia, em busca de obediência aos 10 mandamentos ou aos mandamentos de Deus. Uma vida cristã precisa ser marcada por obediência a Deus. Irmãos, pense nisso. Como que alguém que foi gerado por Deus, nascido de Deus, uma obra exclusiva de Deus, uma obra sobrenatural de Deus, onde Deus aspergiu água pura sobre ele, onde Deus tirou o coração de pedra dele, onde Deus colocou o coração de carne, colocou o espírito dele dentro dessa criatura, colocou os seus mandamentos lá dentro, e ele mesmo diz assim: eu farei com que vós me obedeceis. Como que nós podemos olhar para um cristão, para alguém que diz que tem vida cristã, que crê que Jesus é o Senhor, e ele não ama, e ele não cumpre os mandamentos de Deus? Ele reluta em obediência a Deus, ele tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão, ele tem dificuldade de relacionar, ele tem dificuldade de amar pessoas. João está dizendo, a vida cristã, ela é marcada por obediência. Paulo, em 2 Coríntios 13, 5, ele diz assim: nós devemos examinar a nós mesmos se nós estamos na fé. Se de fato nós nascemos de novo, se nós cremos que Jesus é o Senhor, se nós amamos como Deus ama, e se nós estamos obedecendo os seus mandamentos. Ele diz assim, olha, os seus mandamentos não são penosos. Por que os mandamentos de Deus não são penosos, irmão? Porque é exatamente isso que João está dizendo, nós somos nascidos de novo, nós somos novas criaturas, nós não obedecemos mandamentos para alcançar salvação, nós não obedecemos mandamento para alcançar a nossa justificação, nós obedecemos mandamentos porque entendemos que Deus graciosamente nos concede os mandamentos para o nosso bem, para vencer a malignidade do mundo, para vencer esse mal existente no mundo, para que nós possamos amar, para que nós possamos viver com princípios, com regras, com mandamentos e estatutos que glorificam o seu santo nome. João diz assim, esses mandamentos não são penosos, porque se Deus nos deu um coração de carne, Ele colocou o Espírito dele dentro de nós, Ele habita dentro de nós, Ele nos deu os seus mandamentos, e esses mandamentos não são penosos. João nos ensina que esses mandamentos não são penosos, porque eles não procedem de homem. Deus te regenerou, promoveu o seu novo nascimento, e Ele diz assim, eu coloquei os meus mandamentos dentro de vós. Não para que vocês obtenham vida eterna, não para que vocês tenham a sua auto-justificação, mas é para que vocês sejam abençoados, para que vocês vivam vidas saudáveis, prazerosas, para que vocês glorifiquem a Deus o Pai. Eles não podem ser penosos. Ele diz assim, por que eles não são penosos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mal, vence o pecado. Ele vai dizer mais, fala, olha, os mandamentos nos são dados numa relação de amor com o Pai. Vejam bem, Deus não criou esses mandamentos para que eles nos fossem penosos. Deus criou os mandamentos para que a gente tivesse uma qualidade de vida cristã, uma conduta, uma moral, uma ética completamente diferenciada, de alto nível, para que o mundo percebesse que nós somos cidadãos do reino dos céus.
Quando Paulo escreve Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: revesti-vos como amados de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Ele diz assim: o padrão é elevado, os mandamentos que Deus nos concedeu são para direcionar a nossa vida, para nos guiar num padrão de vida qualificado, de alto nível, que representa o ser de Deus, que padroniza o caráter de Deus. Ele vai dizer no versículo 13, olha, se você tem motivo de queixa contra alguém, então vá lá e perdoa ele como eu te perdoei. O padrão é elevado, o nível é elevado. Então ele diz assim, esses mandamentos de Deus são dados numa relação de amor do Pai com os seus filhos. Ele nos trata como filhos, como João escreve na primeira carta, capítulo 3. Filhinhos, de fato, nós somos filhos de Deus. E Ele nos chama de filhos e nós os chamamos de Pai. Ele dá mandamentos para a preservação da nossa vida, para a qualidade de vida, para a estabilidade emocional, física e espiritual. Muitas pessoas sofrem por não obedecerem a Deus, por não guardarem os mandamentos de Deus. Seus mandamentos não são penosos. E ele diz assim, não é o poder da pessoa que garante a vitória sobre o mundo, sobre essas coisas. Não é simplesmente, nós precisamos entender assim, a única maneira de obedecer os mandamentos de Deus é experimentar o novo nascimento. Nós precisamos ser nascidos de Deus, ou nós não obedeceremos a Deus. Quais são as implicações disso, irmãos? Primeira implicação: se uma pessoa é verdadeiramente nascida de Deus, os sinais dessa vida são visíveis. Preste atenção nisso, olha. Se Deus promoveu o seu novo nascimento, a sua regeneração, os sinais, as qualidades dessa vida são visíveis. Então, olha, vida cristã, não é? A fé que Jesus é o Cristo, o amar a Deus e ao próximo e a obediência aos mandamentos. Segunda implicação: se esses sinais não estiverem presentes na sua vida, há um motivo para uma interrogação na sua vida. Há motivo para a incerteza de vida eterna. Há motivo para você pensar que você não é um cristão. Essas são as implicações, porque todas essas qualidades resultam do nascer de novo, são resultados do novo nascimento. Agora, qual é a aplicação para mim e para você? Se vida cristã, se fé, amor e obediência resultam do novo nascimento, todo aquele que é nascido de Deus precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, precisa ter essa vida eterna, precisa amar e precisa obedecer os mandamentos. Essa é a aplicação que você precisa levar para casa. Se eu sou nascido de Deus, se eu sou um regenerado, uma nova criatura em Cristo Jesus, então eu tenho vida eterna. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu amo a Deus e amo ao próximo, em obediência aos mandamentos de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Deus bendito, nós louvamos a Ti. Agradecemos ao Senhor pela vida de todos aqueles que já têm a convicção, ó Pai, desse novo nascimento. Rogamos ao Senhor que nos habilite a expressar essas qualidades, que elas se tornem visíveis na nossa vida. E se há porventura alguém nesta noite, ó Pai, que ainda não experimentou esse novo nascimento, conceda graça a ele nesta noite, ó Pai. Conceda a sua misericórdia, a sua compaixão, abra um entendimento. Faça como o Senhor fez em Ezequiel 36.
Que o Senhor possa aspergir água pura sobre a vida dele. Que o Senhor possa tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Que o Senhor coloque o teu Espírito dentro desse coração. Coloque os teus mandamentos. Coloque a tua fé, para que ele creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que ele ame a ti e ao próximo, e que ele te obedeça, cumprindo os seus mandamentos. Derrama sobre nós a tua graça, ó Pai, e nesse momento nós clamamos, ó Deus. Clamamos a ti por misericórdia em relação ao coronavírus. Clamamos a ti, ó Deus, por todos esses países que sofrem, ó Deus, perdas profundas, vidas ceifadas. Que o Senhor esteja protegendo o Brasil, ó Pai, as nossas vidas. Permita que nós tenhamos disciplina, precauções, que nós possamos prevenir, ó Deus, com tranquilidade, para que nós não sejamos afetados tão profundamente, ó Deus. Dá sabedoria a cada um de nós, dá sabedoria a esse conselho, para tomar as decisões na hora certa. Se necessário for, ó Deus, parar o templo por um tempo, até que isso tudo passe, nos dê sabedoria, nos dê a direção. Cuida das nossas vidas, ó Pai. Cuida do teu povo espalhado sobre a face da terra. Derrama sobre nós a tua graça protetora. E nos leva em paz, ó Deus, para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós oramos assim agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor.